hoje, tá bom? Fique à vontade. Só por hoje. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, vamos começar. Iniciou já, Zé? Já. Tá. Já iniciei. Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Nós estamos no final do capítulo 5, no item, se eu não me engano, 29, né? É o 29. Nós tínhamos falado no 28 sobre... Caramba, estamos marcando 31. Sobre a questão abreviar. E a gente vai lendo, vai lembrando de algumas coisas, né? E eu realmente, quando cheguei aqui em casa agora, que eu me lembrei que nós falamos tanto em eutanásia, mas uma das formas também comuns de se provocar, de fazerem a eutanásia, infelizmente, nós não comentamos, tá? Se a gente for olhar no capítulo 30 do livro Nosso Lar, nós temos um caso de eutanásia. Peraí, deixa eu pegar o Nosso Lar. Cadê o Nosso Lar? Está aqui na minha frente, estou procurando ele, está bem em frente. Nosso Lar, capítulo 30. Qual foi o motivo dessa eutanásia no livro Nosso Lar, do capítulo 30? Se chama, já vou falar o motivo agora, no nome do capítulo, Herança e Eutanásia. Tá? Infelizmente, é muito... Não vou falar normal, né? Mas é um fato que acontece muito, é esse aí. A pessoa, né, de olho na fortuna lá do pai, da mãe, do avô, do sogro, da sogra, vai lá e, de alguma forma, envenena a pessoa. Se a pessoa está doente, acelera. Eu conheço um caso lá de Caxias que eu fico assim pesado em falar, que o cara, o pai da esposa morreu e a esposa era muito diabética, uma diabetes muito... Tá? E tinha dificuldade de controlar a diabetes. E o cara, que o pai dela deixou muitos bens para eles, dois no caso, mas ele já não conseguia mais ter um relacionamento legal para ela. Todo dia ele chegava em casa com doce, com pudim, com pizza, e não aconteceu outra coisa. Em menos de 2 anos, a mulher não resistia, coitada. Quer dizer, isso, infelizmente, acontece. Tá? Eu estou falando uma coisa que eu assisti. Às vezes eu fico pensando, será que é verdade isso? Mas eu assisti, tá? Nas minhas andanças, né? Mas isso é considerado eutanásia ou é um homicídio? É um homicídio, mas o que é que a pessoa provocou? Provocou a morte. Ela, no caso esse aqui, desse caso aqui, desse senhor, ele estava doente e o cara foi ministrando um veneno para ele. Em vez de dar remédio, tá aqui, ó. Quer não que posso leia? esquecer o infame. Só uma vez, não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Quer dizer, o cara, ele recebeu como filho adotivo um rapaz, que inclusive se formou em médico, o nome dele é Edelberto, e olha só o que acontece, o cara o envenenou de olho no dinheiro. Tá? Aí eu quero que você leia assim, Elisa, mas mais na frente tem um travessão que fala perdoe Edelberto, papai. Então nós vamos agora ver o que aconteceu nesse caso dessa eutanásia aí. Tá? Que o rapaz adiantou a morte do pai, né? Pai de coração. Essas histórias, se a gente for olhar as vidas passadas, sempre tem um rabinho preso lá atrás, tá? Ninguém é anjo, ninguém é vítima. Mas não era para ter acontecido. Porque nós reencarnamos o quê? Com o objetivo de nos melhorar. E justamente vamos para a nossa família, é o nosso laboratório, tá? É o lugar onde nós vamos passar pelas experiências para que a gente nos melhore. E às vezes dentro da nossa família está um grande inimigo nosso. Nós estamos aqui justamente para com essa pessoa, né? Jesus convida, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto estás encarnado, estás a caminho. Tá? É o convite que Jesus faz a todos nós.
conselho que ele nos dá. E a pessoa vai e não consegue passar por essa situação. Aí, muito bem, esse senhor desencarna, olha só a lenha que está acontecendo na casa dele aqui. Boa noite, Nice. Aqui embaixo, ele está lá em nosso lar sendo atendido, e olha só o que está acontecendo aqui embaixo, o que são os nossos pensamentos. Vamos lá, Elis? Boa noite, Nice. Vamos lá. Isso está no livro Nosso Lar, no capítulo 30. Eu vou ler só um pedacinho, quem quiser acompanhar. Tá? O meu que eu estou lendo é igual o do Afrânia, o antigo, é a página 164. No novo eu não sei. O capítulo é 30 e ele é pequenininho, só 2 folhas, é fácil achar, é um travessão, tá? Vamos lá. Perdoe Adelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa, ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. Então, veja bem, ele está desequilibrando toda a casa. E como toda a casa também está sentindo essas ondas, tá? Está todo mundo também, digamos, revoltado com isso, tá? Está jogando também vibrações ruins para ele. O oposto nós vamos falar, se é preces. Se ele está fazendo prece para quem ficou, e se quem ficou também está fazendo prece para ele, nós é que vamos entender, tá, a força do nosso pensamento. Para o bem, aqui é para o mal. Aí a gente lê isso aqui e tem que sempre se imaginar isso. Se fosse eu, né, como é que eu devo agir? Tá? Então, devemos agir sempre, mesmo sabendo que, entre aspas, fomos vítimas, que não somos, tá? A palavrinha perdão, que é muito difícil, mas é ela que nós temos que trabalhar. Porque a Joana de Anjos fala, o ódio é o amor que enlouqueceu. Tá? Porque no amor, o amor une, o ódio imanta. Está entendendo aí a imantação? Um pensando no outro com raiva, ficam juntos, imantados. O Jorge, um dia desse, deu um exemplo no livro dos Domínios da Virginidade, de uma esposa que sabe que o marido está sendo com o outro e começa uma guerra entre elas, que de repente as duas, sem se ver, estão quase que cara a cara. É interessante essa passagem, está trocando acusações. Quer dizer, se desdobram, estão encarnadas, né? Então, veja bem a força do nosso pensamento. O cara está provocando maior auê, maior caos na casa dele, lá de cima. E os daqui de baixo entrando na mesma, vibrando na mesma sintonia, que a gente sempre vê e escuta muito falar isso. Vamos ler o resto desse parágrafo. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, tá, gente? Bom, vamos lá. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o senhor juntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave, na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Olha só, para que tanto dinheiro, né? Tanta coisa que só causou foi... Boa noite, Lourdinha.
E boa noite, mais alguém que possa ter entrado, que minha imagem aqui está... Boa noite, Lourdinha. Boa noite, primo. Então, a gente vê, tá, sobre essa questão. Ele vai falar aqui, né? Desejei o bem-estar, leguei enorme patrimônio da família, desejando o bem-estar de todos. Nem sempre o dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro? Todos nós gostamos, mas a maioria de nós ainda não sabe lidar com o dinheiro, trabalhar com o dinheiro, viver com o dinheiro. É muito difícil, tá? Então, é esse casinho, que agora vai falando sobre a questão do dinheiro, tá? Não vamos parar por aí, Elisa? Foi só para lembrar, tá? Mais um quadro que acontece muito, a questão da eutanásia, que é o item 28, que nós estudamos semana passada. Acho que tinha ficado faltando esse pequenino, né, detalhe. Ok? Alguém comenta alguma coisa? Vocês aí que têm muito dinheiro, pelo amor de Deus, viu? Tenham paciência, deixa o cara rico da família desencarnar normalmente, não criem problemas, nada de compromissos futuros. Quem tem certo, muito dinheiro? Tem? Quem tem muito dinheiro? Lourdinha, abre o olho, Lourdinha. A Lourdinha tem, a Nice. A Lourdinha, Nice, eu não. Todo mundo quer de olho na fortuna de alguém aí. Vamos abrir o olho aí. Tira ele do meu dinheiro. Tira ele do dinheiro. Onde você já viu professora ter dinheiro, primo? Eu admito, eu sou uma pessoa rica. Carla, minha filha, você que está ouvindo tudo isso aí é conversa fiada do Afrânio, tá? Por favor. Vamos lá. O Roberto, aquele dinheiro lá debaixo do colchão, lá, né, seu Roberto? Já ficou preocupado. Aquele dia está lá embaixo do colchão. Tu sabe que quando meu tio faleceu, o Roberto sabe quem é o meu tio, Zé, que morava ali perto da minha mãe? A minha mãe achou uma caixa, um monte de nota de dinheiro antiga, mas tinha muito dinheiro, que ela falou, antigo. Muito dinheiro, do tempo do Cruzeiro ainda. Nossa Senhora. Muito dinheiro. O cara não quis gastar, né? Perdeu o dinheiro. Não, ela não sabia nem que ele guardava aquele dinheiro. Ela não sabia. Ela só foi achar depois. Bom, é igual lá. O pai da agora... Tieca. Você lembra da Tieca? Guardava muito dinheiro debaixo do colchão. Ele contar o colchão do meu pai é meio pesado, não dá, não. O que é isso? Seu pai espera tá guardando barrinha de ouro, cara. Olha, Carla, se o colchão é pesado... Filha, por favor, não estique esse assunto do Afrânio, por favor. Olha só, agora vamos para o item 29, Afrânio? Vamos para o item 29. Vamos acabar esse capítulo agora. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, está aberto aqui o chat, eu não estou conseguindo ver a câmera, peraí. Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item é o 29, Sacrifício da própria vida. Tá? Não vou falar a página, porque cada um tem um livro e a página sempre é diferente. Então, vamos lá. Sacrifício da própria vida. Capítulo 5, item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Olha só que pergunta, né? Quer dizer que a gente vai... A pergunta é a seguinte, a nossa exposição a algo de muito perigo, sabendo que nós podemos, né, num lance desse, morrer. Hoje nós podemos falar até de uma exposição, já que não tem um campo de batalha aí, né, da guerra, nós temos uma guerra aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não, né, em vários países, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, que é a famosa guerra, que é onde sempre surge uma bala perdida. Então, muita gente, quando vê um tiroteio, se esconde atrás de um poste e fica assim com a cabeça. Né?
Está pedindo o quê? Ah, é verdade? Quando a gente está numa situação de perigo, nós temos que usar do nosso instinto de conservação. Então, o nosso instinto de conservação nos fala o quê? Pergunta 702 do Livro dos Espíritos, Elisa. 702. É Vai aquela lá. história, eu confio muito em Deus, mas olho para os dois lados quando vou atravessar a rua. Né? Lógico, Exatamente. instinto de preservação. Né? Pergunta 702. Fala do instinto de conservação. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Por quê? Veja bem, está falando em todos os seres vivos. Tá? A planta tem esse tá? A gente sabe disso. Tá? E, inclusive, hoje eu estava até comentando, uma coincidência, estava comentando com um amigo meu, que os índios, né, tem uma lenda, que eu acredito que tem um fundo de verdade nisso, que o índio, quando quer fazer uma canoa, ele vai ali perto da floresta e escolhe uma árvore. Aí ele chega para os seus amigos, né, que vão junto com ele confeccionar a canoa, e fala, ó, a árvore é aquela, tá? Disfarçando. Mas vamos nos reunir e vamos avisar, tá, a elas, todas as árvores, que nós vamos ter que utilizar de uma delas para fazer a canoa. E o que fazem eles? Eles vão para frente de outras árvores, deixam aquela de lado. E falam para elas, olha, sinto muito, nós lá na aldeia, as mulheres, as crianças, todos nós estamos precisando muito de uma canoa. E nós vamos ter que derrubar uma de vocês. Diz que nessa história, as árvores, tá? Isso dentro do nosso entender, tá? Elas desmaiam. Elas desmaiam. Ao falar isso, eles vão na árvore, que eles estavam de lado, não é? Que eles estavam, tá? Todos que escutaram isso desmaiam, inclusive aqueles que tinham escolhido. Só que eles não se dirigem a ela e vão e derrubam ela, a árvore que eles vão necessitar para fazer a canoa. Quer dizer, todos os seres vivos têm uma coisa que nós conhecemos pelo nome de instinto de conservação. Só que nós, homens, nós estamos além disso. A gente estava brincando sobre a bala perdida que a gente fica atrás do poste. Pô, nós temos raciocínio. O raciocínio é muito mais do que o instinto. Às vezes o instinto é que até aqui nos salva. Porque nós ainda não dominamos o nosso raciocínio, né? Não sabemos utilizá-lo como deveríamos. E os instintos que nós ainda possuímos é que nos ajudam, nos salvam. Olha só que interessante. Mas já não deveria ser assim. Como nós temos conhecimento de várias coisas, vemos, aprendemos, então já deveria ser o raciocínio agindo, né? Então a pergunta 702 é isso aí, mas tem muita gente também que acha que se privar das coisas, né? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui, que eu não marquei. Estava vendo isso tudo ainda agora, eu cheguei. Sobre também se privar, o que acontece? Quando nós nos privamos, nós estamos o quê? Também a nossa saúde, né? Estamos justamente prejudicando a nossa saúde, tá? O nosso instrumento de trabalho, que é o nosso corpo. E tem aqui a pergunta 720 também, né? Só para a gente fechar esse assunto e voltar lá para o Evangelho, Elis, vamos dar uma lida no 720. Você está sem som, Elisa? Sem o microfone. Tirei, porque tem uma pessoa furando parede agora. 720. São meritórias, aos olhos de Deus, as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Nossa, a pergunta é essa aí. A gente vai se privar voluntariamente? Poxa vida, quando a gente fala assim, uma mãe... Tá, eu estava vendo hoje também sobre o CR7,
Quem sabe quem é o CR7? Cristiano Ronaldo, né? Aquele jogador famoso de futebol português. Cristiano Ronaldo, ele tem uma grandes qualidades, tá? Eu mesmo não admirava, e depois que eu vim saber quem é o Cristiano Ronaldo, ele ajuda muita gente. E tá, eu achei uma coisa muito interessante, tá? Que tem a ver com a resposta, não com a pergunta. Ele fala, aonde ele vai, ele leva a mãe dele. Então, tem a ver com a pergunta também. Aonde ele vai, ele leva a mãe dele. E ele fala, posso me casar, isso, aquele é casado, inclusive, né? Mas a minha mãe, enquanto ela estiver viva, ou eu, nós estaremos juntos. Porque para mim jogar bola no início, nós tínhamos que escolher. Ou ela me dava dinheiro da passagem de ônibus para ir para o campo de futebol, ou comia. Ela ficava sem comer. Ela ficou várias vezes sem comer para me poder ir treinar. Então, o que eu tenho hoje é graças a ela. Ela que realmente realizou tudo. Quer dizer, olha a privação que a mãe dele passou. Né? Uma coisa bonita. Isso é uma coisa de mérito. Não é isso? Ela não é questão financeira. Ela investiu no filho, para o filho ter um futuro melhor. Ela acreditou no filho e, graças a Deus, de novo foi o jogador, né? De novo o melhor jogador do mundo, não é isso? Então, vamos lá. A pergunta é essa aí. Essas privações, todas elas têm um fundamento? A resposta, Elisa? A resposta diz: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Viu? Então, esse aí que é o interessante. Nossas privações, tá? Tem que fazer, quer dizer, não é privações, é fazer o bem ao semelhante. A sua história que eu contei aqui agora da mãe do Cristiano Ronaldo, né? Ela fez o bem, e ela, eu tenho certeza, pelo tipo de coisa que ela fez, faria com outros também. E nós temos vários casos desses aí, né? E muitas vezes nós achamos que nos privar de alguma coisa. E a outra pergunta, vou pular essa letra A, eles vão para 721. Olha só. 721. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Ou seja, a gente vê nos filmes, né, aquele antigamente. Por isso que foram criados os mosteiros, tá? Os mosteiros foram criados porque acreditava-se que o homem, saindo fora da sociedade, ficando longe da sociedade, né, que a sociedade, tem vários filósofos que falam sobre isso, né, ela prostitui o homem, vamos usar essa palavra. Ela prostitui o homem. E o homem, ficando longe dela, tem mais chances de alcançar o divino. Então, havia essas privações voluntárias. E também isso provocava também muita morte, muitos desencarnes. Tá? Vamos pular, só estamos lendo as perguntas. A 722. Né? Olha só. Ah, não, a 722 já foge um pouco. Deixa para lá, Elisa. Então, veja aí. Quanto que a gente faz que nos impede, que é o que está falando aqui na resposta, de fazer o bem, é egoísmo. Tudo. Tá? Nos separar, nos dividir. Tudo isso, tá? É egoísmo puro. E isso nos prejudica muito também. Às vezes nós vivemos uma vida, a vida de relação, né, era para nós vivemos muito mais, vamos nos isolando, e aí o grande hoje, até um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, a famosa palavrinha depressão, né? Deprê, tá? Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre esse respeito? A frase da Joana de Ângeles, né, que ela diz que aquele que conseguiu fazer a sua parte já conseguiu realizar tudo, né? Quem faz a sua parte e já conseguiu realizar tudo. Tem uns que não fazem, né, a sua parte, não fazem nada. E quando a gente consegue fazer a nossa parte, conseguimos fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. É isso aí. Nossa, quem faz a sua parte faz muito, né? Porque
Nós somos assim, nós reencarnamos aqui com pequenas missões dentro da nossa capacidade. Quando nós conseguimos realizar essas pequenas missões, nós nos tornamos grandes perante os olhos dos espíritos lá, nossos amigos, que estão lá torcendo por nós. É uma grande coisa, que é o seu Roberto expôs aí, que a Joana fala. Né? E sem relacionamento, nós não temos, né? Sem esse interrelacionamento, nós não temos como fazer a nossa parte. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos voltar para o Evangelho. Vamos. Começa de novo. De novo, 29. Então, vou repetir a pergunta. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Me lembrou da historinha do elefante. Vocês conhecem? O homem lá na Índia, andando. Eu acredito muito em Deus. Deus está comigo e nada me acontecerá e tal. De repente passa uma turma correndo por ele e fala: corre, 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 que o elefante está doido, está maluco. Ele, não vai acontecer nada comigo, Deus está comigo, vou rezar e vou continuar no meu caminho. E aí passou mais gente: pelo amor de Deus, sai da frente, rapaz, o elefante está maluco, sai da frente. Ele, não, vou rezar, tá? E de repente vem o elefante e ploft, pisa nele, né? Acabou a história dele. Tá? Quando chega lá em cima, fala: pô, Senhor, eu acreditei muito no Senhor, confiei no Senhor, tive fé, e olha o que me aconteceu. Aí Deus responde, né, meu amigo? Eu mandei um monte de gente para te avisar para sair da frente, que o elefante estava maluco. Você não acreditou? Tá? Sinto muito. É mais ou menos isso, né? A gente, às vezes, né, não quer, tá? Está falando aqui, extinguir a vida por suas próprias mãos, não é isso? Bota na mão dos outros. Né? A brincadeirinha que nós falamos aí do trás do poste para ver a bala perdida, né? Tá, mas Vamos olha lá? só, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. As pessoas, vamos dizer assim, não no Exército Brasileiro, que a gente não é chegado a uma guerra, mas vamos botar aí o Exército dos Estados Unidos. Tem muitas pessoas que se alistam no Exército, que servem, fazem a escola do Exército e tudo mais, e acabam tendo que ir para o campo de batalha. Às vezes não era aquilo que ela queria para a vida dela, ela só queria ser militar e fazer parte do Exército. Mas por um erro aí da direção da nação, eles acabam tendo que ir para o campo de batalha. Sabem que no campo de batalha podem morrer ou não, mas não tinham essa intenção quando saíram do seu país. Como é que fica isso? Eles não estão querendo extinguir com sua vida. A culpa é de quem assinou lá. Entramos em guerra. A culpa é de quem decretou a guerra. Tá? Toda a responsabilidade passa a ser dessa pessoa ou dessas pessoas, que geralmente é uma junta militar, mas o presidente do país. Né? Porque aqui o cara está querendo ir para o campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte, por morrer pelo país. Os outros, não, eles estão sendo levados porque fazem parte do exército da nação e acabaram tendo que ir para o campo de batalha. O cara vai ficar lá, o cara que assinou está lá atrás da mesa, não vai para o campo de batalha. E eles vão perder a vida por causa da escolha do cara. Fala, Carla. Eu só queria colocar uma coisa que talvez possa ajudar a Elisa a entender. O início da pergunta diz assim: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado de se procurar a morte num campo de batalha? Na realidade, o início, quando diz ele está desgostoso, mas não quer retirar a própria vida, e ele entende que indo para o campo de batalha ele terá o mérito da retirada da vida, aí é que eu acho que está a questão. Ou tirar a responsabilidade dele, né, Carla? Isso, na realidade, a minha visão aqui está muito centrada nesse início, aquele que se acha desgostoso da vida. No fundo, ele entende que
ele não terá culpa no cartório, vamos dizer assim, se ele for para o campo de batalha, porque isso será nobre, mas, ao mesmo tempo, a intenção dele é de retirar, de fato, a própria vida. Ele só buscou um caminho que supostamente seria um caminho mais nobre, mas não um caminho verdadeiro de nobreza, né? O suicídio aí não iria parecer tão covarde. Né? Isso aí seria um suicídio. Na mente dele. O suicídio aí não seria tão covarde. Né? Exato. Na mente dele. Seria tão mas covarde. aos olhos da lei, não. Eu entendi essa parte, Carla. Eu estou falando da questão daqueles que não estão desgostosos da vida. Entendeu? Que são levados a uma guerra e não estão desgostosos da vida. A responsabilidade é de quem fez a guerra, né? De quem realmente decretou a guerra, né? Infelizmente. Daí, Elisa, a gente vai se lembrar que nós éramos crianças, veio o movimento hippie, em protesto, houve uma abertura, lógico, uma abertura mundial de vários assuntos, mas um grande protesto que houve em relação à guerra do Vietnã, tá? Que morreram muitos jovens, desnecessariamente. Tá? Os Estados Unidos, por incrível que pareça, com toda a sua potência, não tinha condições de... Porque o Vietnã era digamos assim, uma geografia, né, toda diferente, que eles não conheciam, era uma própria armadilha para eles, né? E começou esse grande movimento aí, graças a essa tua pergunta. As pessoas não queriam guerra, tanto que qual era o lema daquela, né? Paz e amor, não é isso? Faça paz, não faça guerra, paz e amor. Começa aí. Eles não queriam ir para guerra, aí muitos não querem. Infelizmente vão, né? Quer falar mais alguma coisa, Carla? Zé Roberto, acho que queria falar. Quer falar, Zé? Afrânio? Fala, Carla. Desculpa aí, o que eu ia te perguntar, mas o acaso, né, não existe, né? De repente essas pessoas poderiam estar como eu vou dizer, uma programação de que eles teriam que passar por essa situação de guerra e que eles iam ter que morrer na guerra mesmo, já estava programado para isso, né? Esses que a Elisa falou. No geral, sim. Né? No geral, sim. Porque, vou falar todos os casos, no geral, sim. Tá? Porque na programação de quem vai nascer num país que gosta de guerrear, tranquilo, assim, um país que gosta de guerras, Rússia, Estados Unidos, Oriente Médio, Israel. Você vê que lá em Israel, né, até as mulheres, é interessante que mulheres brasileiras, alemães, como é que se fala, inglesas, que são filhas de judeus desses países americanos, vão lá servir, tem um nome, mas Israel tem um nome, né? E elas se armam mesmo, treinam mesmo junto aos homens, aprendem a guerrear, tá? Aprendem, tá? São muito utilizadas, quer dizer, dentro da programação das pessoas que ainda vibram com isso e renascem nesses países, com certeza está isso aí. Agora, não deve ser todo mundo. Aqui nós temos um alistamento militar aos 18 anos, que é obrigatório. E muita gente que vai servir não queria servir. Tá? E pode acontecer num momento desse aí, e desencarna, né? Ele desencarnar, lógico, o desencarne não acontece por um acaso, mas né, talvez não fosse o caminho que ele quisesse, né? Mas isso acontece. Bom, mais alguma coisa? Só uma observação. Na realidade, a gente está falando de exército, porque aqui o texto traz fala de campo de batalha, mas nós temos os policiais que vivem num campo de batalha diariamente. É verdade. E muitos, por questões ideológicas, eles vão porque eles querem melhorar a sociedade. Outros não, por questões até ideológicas também, não deixa de ser, mas tomar proveito de situações que são ilícitas, né? Então,
na realidade, a gente vai estar vendo uma morte de um policial que se inscreveu, participou de um concurso para poder ser e tentar, de alguma maneira, contribuir com a sociedade, e você vai ver também um policial que está ali simplesmente para ser mais um na lista dos corruptos, milicianos, e etc, etc. Então, a gente vai estar vendo as duas coisas. Né? O texto fala do campo de batalha por causa, eu imagino, por conta até mesmo da própria história, né? Que a gente tem ao longo da vida da gente. Mas hoje, o que a gente vê, por exemplo, em relação aos policiais, é um campo de batalha. É verdade. Agora, você atualizou a pergunta, então quem teve um filme aí, não sei se alguém de vocês viu, chamado Um Dia de Fúria. Alguém viu esse filme? Um dos filmes mais idiotas que eu consegui ver, só a metade, tá? Não, se você achou idiota, eu não vi nem vou ver. Não, mas olha só, tem a ver com isso aqui. O cara perde um emprego e chega em casa, a cunhada dele que estava lá passando uns dias era muito idêntica à esposa dele. Estava com um homem na cama, quer dizer, ele achou que era a esposa. Nisso ele pega o carro dele e sai por aí dando tiro, dando pancada no carro, não sei o quê, ou seja, procurando a morte. Por isso que o nome do filme é Um Dia de Fúria. Ele foi procurar a morte. Tá? Olha só que coisa, que filme, né? Eu realmente não aconselho ninguém ver. E eu era, veja bem, estou contando a história de uns 20, 30 anos atrás. Não era espírita, não. Eu não tive... Olha, assim que filme, né? Não compensa ver. Né? Então, há muitas coisas, que isso aí que eu acabei de falar, perder o emprego, ter problemas de relacionamento familiares, muitas coisas levam o indivíduo ao desgosto da vida. Nós sabemos disso. Né? Ela leva ao desgosto da vida e começa, infelizmente, também a uma fuga. Essa fuga pode não ser o suicídio direto, mas começa a ganhar as drogas. Tá? Aí, olha o novo campo de batalha que nós temos hoje. A batalha contra as drogas. Né? A pessoa, por desgosto, dá desgostoso geral. Aí a gente vai ver ali, passa na Avenida Brasil, né, pessoas bem vestidas no meio dos cracudos. O seu Roberto, né, seu Roberto, aquele rapaz que trabalhou no Brasil, você nos conta, né? O senhor encontrou lá na essa história? Distribuindo a quentinha. Distribuindo a quentinha, né? Conta isso, Roberto. Esse menino, João Galberto, ele não tinha tanta instrução. E na época eu tomava conta do departamento pessoal. Ele foi procurar emprego e eu ajudei na prova. Confesso que eu ajudei na prova. Eu não tendo tanta instrução. E fizemos uma grande amizade. Saímos do banco, fomos para cada lado, e à noite, a primeira quentinha que eu distribuí na vida, em Maria Vaz, nós chamávamos o pessoal para comer, batendo na perna dele e tal. Quando eu bati na perna dele, olha, chegou a sopa, que eu olho, era o João Galberto, esse garoto que realmente eu coloquei no banco, eu ajudei a entrar no banco. Ele casou, a filha era casada com um oficial do Exército e o filho era delegado de polícia. Mas ele viciou-se em corrida de cavalo. Eles viviam com os bolsos cheios de aquelas pulgas de corrida de cavalo. Então, ele se perdeu, né? Se viciou nisso e se destruiu com isso aí. Perdeu a famosa autoestima, né? Então, nós estamos com essa pergunta, dá um leque muito grande, né, de ocorrências no nosso dia a dia. Né? O policial, o viciado, é a pessoa que, né, infelizmente, é normal a gente encontrar aí nas ruas, né, realmente arrasado. Não tem coragem de praticar o suicídio, mas deixa a vida me levar, para que aconteça ou não, né? Eu digo que se deixa morrer. Sem perspectivas, se coloca sem perspectivas. Se morre. Se morre, infelizmente. Tá? Então, vamos lá. Desculpa que eu tirei um pouco o assunto da pergunta, mas foi mais de forma elucidativa. Tá? Nós estamos aqui para isso, Elisa. Ver que nós estamos procurando pegar a pergunta e levar em vários, digamos,
ambientes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e deve ter mais coisas, tá? Que eu não estou lembrando Com aqui. certeza. Tá? Bom, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Vamos lá. O livro Nosso Lar. O André Luiz, tá? Contraiu uma sífilis. Essa sífilis vai lhe dar um problema, não me lembro qual a parte não sei se foi o fígado, não sei o que foi, do odeno, né? Não sei, não me lembro. Não sei a parte digestiva, só lembro disso. Parte do intestino. Pois é, esse sífilis provocou o câncer no intestino, ele desencarna e é o quê? É considerado suicídio. Ele não aceita essa história no início, né? Então, ele não quis, de uma certa forma, que ele era médico, né? Não quis realizar o ato em si, mas procurou, assim como qualquer um de nós. A gente falou sobre o diabético, né? Comer doce, comer as coisas que não pode, né? Que não deve, não pode não, nem deve pensar, né? A gente vai ver um ex-alcoólatra, não pode mais dar um tratamento para o resto da encarnação, contra o alcoolismo, contra qualquer droga. A gente vai vendo várias coisas e quando a pessoa tem consciência, principalmente o André Luiz, que era médico, tem consciência que não pode, não deve e faz, é um suicida. No caso nosso, seria consciente, tá? O André Luiz foi inconsciente, porque ele não teve essas informações antes, apesar de ser médico, repito. Né? Vamos lá? É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. Ou seja, se esconder na trincheira, né? Ia se virar, mas não ia deixar a bala nem achada nem perdida pegar, né? Porque o que adianta o morto lá na frente, lá no campo de batalha? Mais um. Né? É verdade. Então, vamos pensar nisso, né? Então, o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expõe-se ao perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. a gente, né, isso aqui nós sabemos, nós temos conhecido, mas infelizmente a gente vê muito isso na rua aí, essa questão da pessoa, né, como disse a Elisa, se morrer. Né? Se morrer, não é se matar não, se morrer. Posso Vamos lá. fazer um comentário aqui? Pode. Nesse pode, pedaço, o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Nós estamos vendo milhões de pessoas se voluntariando para tomar a vacina da Covid, que correm riscos, né? Sabem que correm riscos, e riscos de vida e de morte, né? Porque eles podem ter consequências físicas e ficar vivos e, ao mesmo tempo, podem morrer. Então, eu acho que eles entram nesse pedaço aqui, né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Quer dizer, essas pessoas, de fato, elas sabem dos riscos que elas estão correndo, elas sabem que elas podem ter problemas físicos, mas podem, inclusive, vir a óbito, dependendo do tipo de vacina que for tomada, de uma reação alérgica, que a gente já teve até caso de pessoa que teve reação alérgica, e que teve, inclusive, edema de glote, que pode matar de fato, né? Então, eu acho que essas pessoas elas se encaixam aqui, né? De pessoas que realmente enfrentam o perigo para
para Os defender. médicos, não. Você falou bem, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da linha de frente hoje da nossa saúde, né, não deixam de ser candidatos a pegar o Covid. Dizem, né? Até eu vi a palestra de Valdir, que já são mais ou menos 500 médicos mortos no Brasil com a Covid. É muita gente. São 500 profissionais de saúde. É muita né? gente mesmo. Quer dizer, O primeiro sabia... médico, inclusive, que detectou a doença foi um dos que ninguém acreditou e que morreu. A gente tem que realmente... Isso sim, aí é aplaudido lá do outro lado, porque realmente esse médico, né, descobriu a doença, mostrou, né, e como realmente nós estamos que nem seguem tiroteio com esse negócio dessa doença, a Pfizer, o Israel, né, já vacinou mais de 1 milhão de pessoas, tá? E a vacina é aquela da Pfizer, né? Acho que é Pfizer que fala, nem sei. Pfizer. Meu inglês é ótimo, né? Pfizer. Muito bem. Houve 200, até antes de ontem, até sábado, houve 240 casos contra 240 vacinados que contraíram a Covid. Quer dizer, já descobriram que a vacina, a primeira dose, demora no mínimo 9 dias para começar a fazer efeito. Quer dizer, nós estamos que nem segue o tiroteio. Quer dizer, isso é a primeira dose. Aí vem ainda esperar a segunda, eu acho que é 30 dias depois, para realmente ver se vai alcançar o tal 90%, 91% de eficácia. E aí já vem o corona, já muda a cepa, né, que estão falando aí, já muda. Quer dizer, é fogo. Mas eles, os médicos, estão aí, estão encarando. Isso aí que é muito bonito por parte deles. Mas o Divaldo também fala nessa palestra que houve agora no final do ano. Palestra não, ele foi fazer a propaganda do livro, mas foi muito interessante o assunto, né? Que quando, há 30 anos atrás, né, a espiritualidade já sabia, lá no alto, que devido ao mundo, no estado que está, né, nós viramos uma Sodoma e Gomorra. Vamos olhar bem o desrespeito, né, a sensualidade, a violência, né, o estelionatário, é tanta coisa, né? Devido a isso tudo aí, né, já sabia que, veja bem, nós, como diz os Espíritos, falam o tempo todo para a gente, não existe doentes. Né? Nós criamos a doença. É bem diferente. Tá? Nós nos tornamos doentes. Não existe doentes? Não, desculpe. Não existe doenças. Desculpe. Existe doentes, porque nós que criamos as doenças. Então, já visto, olha, a espiritualidade superior, visto que ia acontecer algo de grave, há 30 anos atrás começou a reencarnar muitos médicos, muitas pessoas, gente do setor da saúde. São informações que vai estar nesse livro, tá? Estou fazendo a propaganda pelo Divaldo, depois eu quero comissão. Tá? Já vieram. E são esses nossos irmãos que estão lutando no mundo inteiro aí, que logicamente eles não reencarnaram somente no Brasil, reencarnaram no mundo inteiro, e são também vítimas do Covid, mas eles vieram mesmo para lutar contra o vírus, tá? Lutar contra o vírus. E essa é a turma que está descobrindo a vacina, também é do mesmo time. Porque senão nós não teríamos vacina tão cedo. Se não tivesse vindo esses espíritos bem adiantados na ciência, nós não teríamos a vacina tão cedo. Quem quiser ver isso que eu estou falando com mais detalhes, que pôr na voz do Divaldo, né, outra coisa, é só pegar, botar no YouTube, tá o live da Mansão do Caminho, da virada de ano, do dia 31, né? E vai passar lá, ó, são 1 hora e pouco. Os primeiros 35 minutos são um monte de coisa. De volta começar a falar a partir dos 35 minutos da live. E lá no final vem uma mensagem do Ismael. Então, o Ismael é o nosso anjo protetor do Brasil, não é isso? Tanto que a FEB é chamada de Casa de Ismael. Alguém quer falar algo? Querem comprar o livro?
Porque você está vendendo? Ué, depois de uma propaganda dessa, tu quer o quê? Isso tudo está no livro. Mas a gente pode fazer aquilo que a gente sempre fez, reunir e comprar, né? Fazer uma, Tá né, certo. quem quiser, depois está vendendo pela Candeia e pela Mansão do Caminho. Tá. Tá? Quanto Vamos você ver. sabe quanto é? Depois bota no Não, grupo. não sei. Depois Eu vou bota ver, no eu não sei grupo. não. Tá, Eu vou ver depois. Eu vejo lá, abro lá, vejo o valor e passo para vocês. tá. Vamos Vamos pro lá. Printa em Printa, né? Alguém quer falar Item. algo? Ninguém? Então, silêncio é uma resposta. Item É. 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Isso é uma coisa que só quem pode avaliar é quem consegue alcançar os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Só quem pode avaliar isso. Vai ser a resposta mais ou menos deles é isso. Porque o que passa dentro, né? Tem uma história aí, é um ditado, coração é terra que ninguém conhece, não é isso? Coração dos outros é terra que ninguém conhece. Um negócio assim que fala, não é um ditado popular. E realmente nós não temos condições de saber isso. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo justamente também para fugir da vida. Sabe que pode morrer, não está mais afim, né? E às vezes não, às vezes realmente interessado em salvar a outra pessoa, independente do que vai acontecer depois. Mas isso realmente para nós é difícil. Eu acho que é até impossível a gente falar. É isso, né? A gente não sabe, mas vamos lá ver o que é que os espíritos respondem a Kardec. A Anice botou. Peraí, deixa eu. A Anice botou: coração dos outros é terra que ninguém conhece. É isso mesmo. Isso, é isso aí. Obrigado, Nisso. Tenho que aprender esses ditados populares, estou meio perdido. Para mim, pessoalmente, quando a gente viaja de avião, eu fico muito aborrecida, porque tem aquela instrução que se houver algum problema, máscaras vão cair do teto. Que você tem que colocar sua máscara primeiro para depois ajudar os outros. E eu fico muito por conta, porque eu penso assim, se eu estiver com a minha mãe, que não conseguiu botar máscara, com a minha filha, eu vou querer ajudar. Se tiver uma criança perto de mim, eu quero ajudar e vou esquecer de botar a minha máscara, entendeu? Mas deixa isso para lá. Não, mas estão certo, porque você colocando logo a tua máscara, você já está apto a ajudar muita gente. Pois é, mas sem a minha máscara, cabeça... pode não... pois é, mas sem máscara não. Eles estão certos. É outra coisa que o Divaldo fala, tá? Olha a propaganda do livro, né? Vamos obedecer a todas as ordens da saúde, da área sanitária, né? O que eles recomendarem, devemos fazer. Tá? Devemos fazer. Então, essa é uma recomendação do pessoal do avião que sabe de antemão que o certo é isso. Você se previne para poder ajudar os outros. Mas vamos lá? Vou ler de novo a pergunta. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se acha diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, 1860. Isso acontece muito nos filmes, né? O mocinho quer salvar alguém, pelo jeito vai morrer todo mundo, e na hora H lá acontece algo que desvia a bomba, não é isso? Que freia o carro que está desgovernado, etc, etc, etc. Quer dizer,
A gente não está no coração de ninguém para saber se tem certeza, em primeiro lugar, né? Se vai salvar por resignação, negação, aliás, ou não, se está querendo morrer. E a segunda é essa também. A questão é essa, né? Pode acontecer também que não é a hora daquela pessoa e algo de bom vai acontecer que vai evitar essa morte. É o caso do avião da Chapecoense, né? Quando caiu lá na Bolívia, né? Salvaram 5, né? Morreram, sei lá quantos, 40 e poucos, mas 5 conseguiram escapar. Quem iria adivinhar que de um desastre de avião daquele jeito escaparia alguém? Tá? É interessante isso. Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa ou vamos para o 31 para acabar esse capítulo? Só para lembrar, tem muita gente querendo ser MacGyver também, né? E a vaidade, muitas das vezes, ela se sobressai. Tem razão. É verdade. Não sei porque me passou a Fórmula 1 aqui na cabeça, viu? Né? A Fórmula 1. Estando no limite, mas eu me lembrei que foi do Ayrton Senna mesmo. O Ayrton Senna... aquela prova tinha que ter sido cancelada, estava com muitos acidentes, né? Não foi. Sabemos que porque aconteceu o que aconteceu, né? Mas é isso aí também. Andar no limite também, sabendo que pode vir a sofrer um acidente fatal. Aí eu penso, né? Não tenho medo de morrer, mas será que está também fazendo a coisa certa? Você não pode, em algum momento, dar uma maneirada? O Ayrton Senna foi no máximo do carro, quebrou não sei o que lá. Vamos lá. Isso aí é, conforme estamos falando, só lá em cima que sabe, nós não temos condições de... Por isso que Jesus nos fala, não julgarmos. Nós não temos elementos necessários para fazer qualquer tipo de julgamento. E aí vai começar aquele negócio, a vida passada, né, é entrelaçada com essa. E aí? Como é que a gente pode falar, dar um veredito de uma coisa aqui, se no passado isso veio sendo causado por algo, né, alguma ação do passado? Complicado. Bom, vamos para o 31. Proveito dos sofrimentos para outra. 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? É um negócio aqui, né? Porque se está tendo já em vista a felicidade futura, está querendo um prêmio, né? Sei lá. Vamos lá, vamos ver a resposta. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e das suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Bom, aqui está falando assim, pelo exemplo, né? É isso que está falando aqui, pelo exemplo, por isso está falando aqui. Esse exemplo do poder da fé espírita. Quando nós chegamos a praticar esses fatos, esses atos aí, né? Através dessa fé que nós estamos adquirindo, que é a fé, tá? A gente pensa que a fé é uma coisa assim que milagrosa, cai do céu. É isso? E não é. A fé a gente vai construindo ela, é uma construção também. E nós estamos construindo a nossa fé. Primeiro nós temos que ter a certeza em Deus. Tá? Aí sim, quando a gente conseguir ter essa certeza em Deus, nós vamos conseguir realizar esses atos
vamos ser exemplos para os outros. É uma caminhada longa ainda. Essa construção é longa. E se nós passarmos privações sofrendo pelos outros. Um exemplo disso aí, agora eu me lembrei do livro Obreiros da Vida Eterna, é o Dimas, né? O Dimas abreviou a sua vida porque ele era um cara totalmente dedicado a outras pessoas. Tá? E o que aconteceu? Ele desencarna antes do tempo determinado pelo planejamento reencarnatório dele. Mas ele fez isso sempre sem vista como eu falei, em agradecimento em prêmios. Sempre fez esse sentido moralmente obrigado a realizar esses fatos, esses feitos, né? Então, no dia que nós chegarmos a isso aí, nós vamos estar muito bem. Bom, acabamos o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Foi um capítulo grande, agora vai ser capítulos mais rápidos. O próximo é interessante, como Kardec trabalhou muito, bem-aventurado. Os aflitos, o capítulo 6 vai ser justamente o remédio para as Cristo Consolador. Cristo Consolador. Tá? Então, vamos passar a estudar a partir da próxima aula. Eu já começa o jugo leve. Né? Oi? Vamos desligar? Desligar, hein? Tá, joia. Tá, joia. Tá? Então,